Se você assistiu o último UFC que aconteceu no Rio de Janeiro, você percebeu que o Deivilson Figueiredo ele sofreu uma grave lesão em seu olho enquanto estava lutando com o mexicano Brandon Moreno. E nesse vídeo eu irei explicar um pouquinho mais sobre essa lesão e também discorrer um pouco sobre o possível prognóstico que o atleta vai ter. Mas claro, caso você não me conheça, eu me chamo Vinícius, sou estudante de Medicina pela Escola Superior de Ciências da Saúde e caso você goste desse tipo de conteúdo, considere se inscrever no canal. A dinâmica da lesão é a seguinte: o Brandon Moreno ele tenta dar um golpe, um jab de direita, no rosto do Deivilson. Ele vendo esse ataque vindo, ele tenta desviar para outra direção, porém o golpe acerta em cheio. E logo após o mexicano retirar a mão, o Deivilson já acusou que machucou mesmo. Tanto é que ele levantou um pouco a mão para ver se os juízes paravam ali e tal. Mas a luta meio que continuou só depois do round, que ele foi atendido ali por um médico e a luta foi interrompida corretamente. Acontece que quando eu estava assistindo a luta, eu realmente achei que a lesão não era tão grave, visto que eu costumo assistir o MMA e já vi golpes piores no rosto, no olho do adversário e ele sair ali ileso. Mas no caso do Deivilson, infelizmente essa lesão ela é um pouco mais grave. Ontem o atleta ele foi consultado por um oftalmologista que produziu ali um laudo sobre essa lesão. Vamos discorrer um pouco sobre esse documento. Olha aí na tela que está aparecendo para você. O atleta Deivilson Figueiredo apresentou laceração de pálpebra inferior direita que foi suturada ainda no Rio de Janeiro. Ou seja, esse grande corte que ele teve aqui, logo abaixo do seu olho direito, ele foi um pouco mais superficial e também o grande causador de sangue externo ali, tanto durante a luta quanto após. O lado bom é que apenas uma simples sutura foi suficiente ali para cessar essa lesão, porém outras estruturas adjacentes ao olho e o próprio olho do atleta foram prejudicadas. Vamos continuar lendo. Após a avaliação e realização de tomografia computadorizada em Belém, foi constatado fratura com afundamento de ossos nasais e grande edema nos planos músculo-adiposos adjacentes. Essa fratura com afundamento de ossos nasais é muito comum nesses esportes de combate. Porém, a gente precisa entender que o nosso nariz, na realidade, ele é um grande conjunto de cartilagens. Os ossos nasais, propriamente dito, são dois pequenos ossos que ficam bem aqui em cima do nariz, simétricos, e ajuda a dar sustentação, forma e também permitir que exista ali uma passagem de ar suficiente para as nossas vias aéreas. Um edema, independente de qualquer região do corpo que aconteça, nada mais é do que o extravasamento de líquido para o terceiro espaço. Geralmente ela é causada por algum tipo de distúrbio no nosso organismo, seja algum tipo de inflamação, queimadura ou trauma. Dessa forma, edema nos planos músculo-adiposos nada mais é do que o extravasamento de líquido após um trauma, né, o soco que ele estava tomando, e esse líquido, em vez de cair no terceiro espaço, ele cai nessa região, entre os músculos faciais e o tecido adiposo, ou seja, a gordura que existe naturalmente no nosso corpo. O lado positivo é que esse tipo de edema ele não tem grandes repercussões, na realidade aí em cerca de 1 a 2 semanas ele já vai ter ido embora, ou até menos que isso. Mas, de qualquer forma, ele gera um incômodo para a qualidade de vida daquela pessoa, porque o edema ele fica com o rosto inchado e dói pra caramba. Agora, voltando ao laudo, a gente começa a perceber que as lesões elas começam a ficar um pouquinho mais graves. Ou seja, o atleta ele também apresentou um sangramento subconjuntival, intraocular e fema de olho direito. Esse sangramento subconjuntival ele é um sangramento que acontece nessa região branca dos nossos olhos. E, na realidade, na grande maioria das vezes, esse sangramento ele é inofensivo. Isso porque o nosso organismo consegue lidar muito bem com esse tipo de sangramento, embora ele pareça um pouco assustador quando você vê uma pessoa com ele. Mas, de qualquer forma, ele também acontece por situações do cotidiano, não apenas por trauma ou algum outro tipo de inflamação. Existem referências oftalmológicas que diz que se uma pessoa ela coçar o olho de maneira brusca ou um pouco suave demais, por incrível que parível, ela consegue aí causar um sangramento subconjuntival. Já o ifema, que é um sangramento intraocular, ele é bem mais grave. Porém, ele tem tratamento sim. O problema dele é que ele é um sangramento intraocular, ou seja, dentro dos olhos. Isso significa que dependendo da quantidade de sangue, da extensão da lesão, da forma que o impacto aconteceu,
O olho do Davidson Figueiredo ele pode aumentar a sua pressão, né, a pressão intraocular, e pode trazer graves problemas para a sua qualidade visual e até mesmo perder a visão do olho direito. Mas claro, isso vai depender ali da gravidade desse sangramento. Existem relatos de pacientes que desenvolveram até glaucoma por conta de um sangramento intraocular. E o fato do paciente não conseguir nem abrir os olhos por conta dessa lesão, já tem um indício de mau prognóstico. É claro, está associado também a esse edema, né, nos planos ali músculo-adiposos, mas também está tudo associado com essa lesão principal na sua região ocular. Agora, finalizando o laudo, vamos dar uma olhada nesse último trecho. A fratura terá provável resolução cirúrgica após avaliação da cirurgia plástica no dia de amanhã. Ou seja, no caso, hoje, eu acho. Então, essa última parte do laudo chama muito a minha atenção. Isso porque, na grande maioria das vezes, essas fraturas nos ossos nasais, elas não são necessárias para uma intervenção cirúrgica. Isso só vai acontecer em duas principais situações. A primeira, caso o paciente ele não esteja conseguindo respirar direito. Ou seja, esses ossos estão tão afundados e tão fraturados ao ponto que eles estão obstruindo as vias aéreas do paciente. Isso é um problema e só pode ser corrigido de maneira cirúrgica. Uma outra situação é caso essa lesão ela esteja prejudicando a qualidade de vida do Davidson Figueiredo. Tanto a qualidade de vida estética quanto a qualidade de vida social. Então tudo isso será analisado ali pela equipe de cirurgia plástica e será tomada a melhor decisão possível ali no quadro do paciente. De qualquer forma, esse tipo de intervenção cirúrgica ela é muito mais radical do que qualquer outro tipo de abordagem conservadora. Portanto, no meu ponto de vista, eu acredito que o tempo mínimo ali de recuperação que o Davidson Figueiredo vai ter será maior do que o laudo ele indica. Se eu não me engano, ele acreditava ali que no mínimo 6 meses de recuperação. Por conta de todos esses argumentos que eu usei aqui ao longo do vídeo, eu acredito que ele vai voltar a entrar nos octógonos do UFC somente lá para outubro, novembro, sendo otimista. Bem, eu espero que você realmente tenha gostado desse vídeo, entendido todos os pontos que eu citei. Caso você tenha ficado com algum tipo de dúvida, comente aí embaixo que vai ser um prazer ler seu comentário. E eu vou ficando por aqui. Um abraço e até o próximo plantão. Tchau!